Olá, amados. Encerramos o terceiro trimestre da revista Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Foi um trimestre também muito abençoado e agora estamos entrando no quarto trimestre, a primeira lição, outra revista, então fique firme aí. Temos aí, dessa vez, 14 lições para serem abordadas nesse trimestre. Então, nessa pré-aula, já estarei aqui ministrando a primeira lição desse trimestre, abençoadíssimo, que tem como título Até os confins da terra. Até os confins da terra. Estamos falando muito sobre missiologia, uma matéria teológica também muito importante, nos falando sobre missão, evangelismo, obra missionária. Então, vamos aqui abordar aqui as lições que vão ser faladas, ok? Então, vamos lá. A lição 1 será, se o Senhor assim permitir, ok? A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então, essa é a primeira lição que vou estar ministrando hoje. Antes de continuar, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, comente, compartilhe o vídeo, tá? Sua inscrição, seu like, sua interação com o canal é muito importante, ok? Ajuda muito o canal e assim o YouTube entende que o vídeo é relevante, indica para outras pessoas e assim você também estará trabalhando comigo, ok? Fazendo missões, ok? Fazendo a obra de Deus. Então vamos lá. Lição de número 2, missões transculturais, a sua origem, a natureza de Deus. A sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários, fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 10x40. Lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição 13, o propósito de missões. E lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Então, essa primeira lição será ministrada agora presencialmente nas igrejas no domingo que vem, que é dia 1º de outubro. E a última lição, a lição 14, ela vai justamente cair no dia 31 de dezembro, né? Na véspera do ano novo. Então vamos lá. Lição de número 1, a grande comissão e o enfoque etnocêntrico. Então, temos aí o texto áureo, em Marcos 16:15, que diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus e aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, já nos mostrando e dizendo aqui que o evangelho é universal. Tem caráter universal, visto que Jesus deu a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe, Mateus 28, versículos 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 18, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, e disse-lhe,
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, qual já lemos, anteriormente. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Introdução. Temos aqui já a palavra-chave. A palavra-chave é etnia. Nós vamos ver aqui na abordagem, ok? O significado dessa palavra e muito mais, ok? Então vamos lá. Introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 1, a grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento. Então, tem aí Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3 é quando Deus chamou a Abraão, a chamada de Abraão, para anunciar o evangelho, e dali não só Israel, mas a todas as nações, não é? Deus chama a Abraão e o envia, ok? E está fundamentado no Novo Testamento, Mateus 9, 37, 38, 28, 19, Atos 1, 8 também, está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, que é o tema da revista desse trimestre, até os confins da terra. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Mateus 28, 18 e 20, Marcos 16, 15 a 20 e outros, ok? A respeito dela, John Mills Taylor, missionário inglês da China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então vimos que esse ide de Jesus é imperativo, é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos e que ele continua dando a nós, os seus discípulos, o ide de pregar o evangelho a toda criatura. Subtópico de número 2, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Então, nem constranger, não é? E forçar eles, né? Então, a palavra impingir-lhe ali quer dizer isso aí, né? Não forçar eles, né? Com a nossa cultura. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras, com certeza, ok? Vamos ver se a cultura do povo está em concordância, em harmonia com a Bíblia Sagrada. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e à semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho. Além de nossas fronteiras, preparemos-nos para esse desafio.
Subtópico 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. Então, o que eu falei, que no decorrer da lição iria dar aí algum significado dessa palavra etnia. Então, já está aqui um significado muito importante, ok? De acordo com alguns missiólogos são aquelas pessoas formadas em missões, ok? Então, daí missiólogos, pessoas preparadas para instruir, para ensinar a respeito de missões. Há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? É um questionamento, é uma pergunta, ok? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-se deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Isso quer dizer atingir locais, etnias, aonde o Evangelho ainda não foi anunciado. Então, isso é o propósito também, principalmente de missões, né? E quando falamos de missões transculturais. Subtópico 4, eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Lucas 24, 49 está escrito: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Lucas 1, 8, conforme já lemos anteriormente, né? Já falei anteriormente, e que recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, né? E sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois é ele que convence a pessoa do pecado, está aí. João 16, 8. Regenera o pecador, Tito 3, 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12, versículo 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Número 1, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Número 2, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. 3, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça, no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Tópico de número 2, missões transculturais. Número 1, conceito. Ou melhor, subtópico 1, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Visão transcultural da Bíblia. Subtópico 2. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento resiste à revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Então está aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus deu a promessa, falou para Adão, que da semente da mulher iria levantar um que iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então está aí Gênesis 6, de 11 a 14, e Gênesis 12, 3, que é a chamada de Abraão, pelo qual já mencionei anteriormente. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são para parte fundamental da missão da igreja, pois ela é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento.
Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Então, que privilégio! A igreja foi escolhida para pregar o evangelho. No livro de Pedro está escrito, coisas que os anjos anelam percrustar. Isso quer dizer, os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus preferiu levantar homens, mulheres, vidas, pessoas como eu e você, e capacitá-los, encher de poder, e aí preparar no conhecimento e enviar para o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Subtópico 3, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional, ok? Isso é, fazer missões. As barreiras são inúmeras. Vejamos, primeira, letra A, barreiras geográficas. Quer dizer, passar para a geografia quer dizer solo, não é? Atravessar fronteiras, né? Passar para outros lugares distantes, daí por diante. Vamos lá. Novas nações e novas culturas, culturas diferentes. B, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Letra C, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Letra D, barreiras linguísticas, quer dizer, idiomas, linguagens diferentes, não é? Nós temos aí vários, inúmeros idiomas aí no mundo. Temos aí o inglês como a língua mais falada do mundo. Em segundo lugar, o mandarim chinês, né? O mandarim lá da China, como a segunda língua mais falada do mundo. Depois nós temos aí espanhol, francês, né? Seguindo aí também a língua indiana. A língua indiana está em terceiro lugar da mais falada do mundo, depois do espanhol e francês, ok? Então, vamos lá. Então, temos aí as barreiras linguísticas. As línguas nativas. Letra E. Barreiras religiosas. Temos islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras. Mas, na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Então, daí, na medida do possível, procurarmos nos esforçar para nos enquadrarmos de alguma forma quando estivermos fazendo missões transculturais para aqueles que são chamados, que são enviados principalmente a outras nações, a outros lugares longínquos, não é? Para nos adaptarmos, não só idiomas, culturas e tudo mais, porque até no nosso país também, no Brasil, temos grandes diferenças de culturas também, nos estados, não é? E tudo mais. Então, dentro do próprio país encontramos barreiras, né? E que precisamos ter sabedoria para vencer as barreiras e que não seja um empecilho ou impedimento para a pregação do evangelho. Então, isso envolve missões, obra missionária. Tópico de número 3, visão global do evangelho no mundo. Subtópico 1, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo conforme as Escrituras demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter de seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, do 15 ao 20, percebemos uma ênfase à proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes.
mas duas faces da mesma missão. Isso quer dizer, não podemos excluir nenhum nem outro, não podemos menosprezar nenhum e nem outro. Então observe que Jesus falou, ide, e logo após ele disse, e fazei discípulos por todas as nações, né? Por todo mundo, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ok? Então, fazer discípulo envolve ensino, envolve culto de ensino, envolve escola bíblica dominical, que é a maior agência de ensino da igreja. Subtópico de número 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tende a levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 24, versículo 46 ao 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Então está aí Marcos capítulo 1, versículo 15, a mensagem do arrependimento, que é muito importante. Então, pregar para o povo se arrepender e crer no Evangelho. É a mensagem básica de missões, de evangelização, ok? Conclusão, temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo, isso é, a igreja de Jesus, ok? Para ouvir de nós as boas novas da salvação. Então, missões. Missões, tem missões de vários tipos. O ID de Jesus, não é? Começa por Jerusalém, nossa família, o local onde estamos, ok? Nosso bairro, nossa cidade, né? E daí vai prosseguindo, né? Por isso que Jesus falou, Jerusalém e Judéia, aí já abrange, vamos dizer que outros estados, né? E depois até os confins da terra, até as nações. Então, começando nossa família, vizinhos, escola, faculdade, trabalho, então a gente já precisa se preocupar com tudo isso, né? Pessoas que estão próximas de nós, ao nosso redor, começamos a fazer esse vídeo, a fazer missões, ok? Então, muitas vezes estão preocupados lá com nações, lá fora do mundo, mas temos que estar preocupados aqui também com pessoas ao nosso redor. Então, nosso coração precisa arder de amor pelas almas, primeiro, que estão em nosso redor, né? Que estão ao nosso alcance. E depois pensamos, então, em missões transculturais, não é? Isso é para aqueles também que Deus chamou para esse desígnio, né? De atravessar fronteiras, né? Outras nações, mas nós podemos cooperar de alguma forma, orando, contribuindo, não é? Muitas das vezes nós podemos não ter a condição de ir para longe, mas nós podemos orar, dobrar nossos joelhos, clamar, não é? Nós podemos contribuir, ok? Financeiramente, ok? Na medida do possível, na medida das nossas posses. E podemos, né? E de acordo com o chamado, de acordo com a situação, nós podemos o quê? Praticar o ID. E ir realmente e pregar o evangelho, né? Aonde Deus nos enviar, ok? Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e que você pense bem nessa questão de missões, né?
Estamos aqui nesse vídeo, estamos aqui na internet. Isso aqui é missões. Vidas são alcançadas, ok? Então se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe. Nos ajude aí a pregar o evangelho, a fazer missões, a edificar vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aí na lição de número 2, missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Então é o próximo vídeo aí dessa lição de missões, ok? Até os confins da terra, o 4º trimestre de 2023. Que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.